Olá, vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação de anúncios via web. Então, olhando a documentação do Laravel, como vamos começar a trabalhar com autorização, a gente tem uma página específica de documentação de autorização aqui na documentação do Laravel, na aba Security, ou no grupo de dados Security. Authorization, a já viu Authentication lá atrás, né, quando a gente fez os processos de login e logout. Agora, aqui a Authorization, ele tem dois modos aqui de fazer autorização. Uma é com gates. Esses gates aqui é para dar uma permissão geral para o usuário. Então, se o usuário tiver permissão para uma funcionalidade, ele vai ter acesso a tudo que aquela funcionalidade fornece. Porém, a gente pode também fazer a permissão utilizando políticas. Então, o que seria políticas? Políticas a gente filtraria um pouco mais essas funcionalidades, de forma que, por exemplo, no caso do nosso site, da nossa aplicação, aquele usuário com perfil de vendedor, por exemplo, que cadastrasse um anúncio, só ele poderia editar ou excluir o anúncio, enquanto que os outros poderiam consultar, né? Só para exemplificar. Então, isso seria uma política. A política é, a gente pode implementar regras de negócio específicas para algumas situações como essa aí, né, de que somente aqueles usuários que cadastraram o anúncio possam editar ou alterar, beleza? Ou atualizar, editar ou alterar não, é a mesma coisa, né? Alterar ou excluir ou remover aí o anúncio, ok? Então, isso aqui é uma documentação bastante extensa, ele tem muitas partes. A gente pode utilizar também, ele tem um passo a passo de como escrever políticas, criando filtros. A gente não vai fazer tudo isso, lógico, aqui é só para a gente ter uma noção, a gente vai fazer uma parte disso aqui. E a gente pode ver como é que faz aí, autorizando a fazer a autorização aqui usando políticas. Bom, inicialmente vamos usar aqui os gates, né, que seriam aí as permissões de maneira mais genérica. Então, os gates são, caso o usuário tenha acesso à permissão de usar aquela funcionalidade, vai ter o acesso total à funcionalidade. Por exemplo, se ele tem acesso à listagem, ele vai fazer a listagem. Se tiver acesso à alteração, vai fazer a alteração sem utilizar as políticas ainda. Se der tempo, a gente vai trabalhar com política, por exemplo, no anúncio. Por exemplo, para que o vendedor que cadastrou o anúncio ele possa ser o único que possa alterar aí os seus anúncios, ok? Descendo mais aqui na documentação, aqui tem a documentação sobre os gates, né, escrevendo aqui os gates. Então a gente vai utilizar o Out Service Provider, então a gente vai ter que alterar esse arquivo aqui no método boot. Então no método boot a gente vai fazer isso com o uso da classe Gate que já está previamente declarado aí, né, facade Gate, na própria classe boot. Então, tá, boot não, na classe Out Service Provider. Então aqui ele mostra como implementar o método boot. Então eu vou depois copiar e colar isso aqui. Eu já vou aproveitar e já copiar esse cara aqui, né, Ctrl C, porque vou utilizar ele. E no método, no controller, a gente pode também colocar no controller. Aqui a parte da política, eu não vou fazer isso ainda. E aí, para autorizações, a gente vai em algum controller, por exemplo, ele dá uma situação aqui de um post, que no nosso caso seria um anúncio, né? Então, aqui a gente pode passar aqui o método, algum método específico, nesse caso o update, no nosso caso a gente pode fazer um teste aí no index, só para demonstrar, e aqui ele verifica, se não permitir fazer alguma coisa, ele pode, por exemplo, abortar a operação, usar o return, gerar uma mensagem de erro, então a gente pode dar diversos tipos de tratamento aqui. E a gente pode também separar para um determinado tipo de usuário, né? Então a gente pode fazer isso de diversas formas. Aqui a gente tem a opção de lançar exceções também, né? Então a gente pode verificar se não tiver autorização, ele lança uma exceção. Então a gente pode fazer de diversas formas aqui. Bom, vamos fazer aqui do jeito mais básico, que é esse método boot aqui dentro do Out Service Provider. Bom, então vou só copiar esse cara aqui, o define, né? Beleza? Então agora vamos voltar lá para o código fonte e vamos fazer um pequeno teste. Então vamos pegar aqui no app providers out service provider, esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui ele tem vários métodos, né? Então a gente tem aqui o método gate aqui, aliás tem uma facade gate que ele vai permitir que a gente possa definir aí as permissões. E aí aqui a gente vai usar a classe de permissão
no caso a gente precisa usar um usuário, então eu vou colocar aqui user app, o nosso modelo de usuário, né? Models user. Então a gente vai definir qual a entidade que a gente vai usar e a gente vai colocar no método boot. Eu vou apagar isso aqui e vou colar aqui, ó. Então eu posso definir aqui uma funcionalidade. Aqui o slug dele está no slug padrão, com o traço. É, no slug nosso, por exemplo, para pastas, a gente usou aí, né, para URLs, a gente usou um caractere aqui de underline, beleza? Então é a mesma coisa. Eu vou manter esse slug padrão aqui. Então aqui vamos pegar uma funcionalidade aqui que a gente tem, que é de listar usuários, né? Então a gente tem aí o listar usuários. Antes da gente utilizar esse listar usuários, deixa eu só desfazer aqui, para a gente mudar lá no browser para a nossa listagem de usuários. Vamos ver aqui. Tá aqui, já está aqui na listagem de usuários, beleza? Então se eu carregar aqui, é o que a gente implementou no vídeo passado, com o botão papéis. Então ele está listando aqui. Isso aqui é só para a gente testar nessa funcionalidade. Beleza, vamos voltar aí para o nosso código-fonte. Vamos colocar o gate de volta aqui. E aí aqui, ó. Então vamos colocar aqui, por exemplo, listar usuários, né? Vamos adaptar aqui. Então essa aqui é a permissão que a gente vai cadastrar lá na tabela de permissões. E depois a gente vai fazer uma associação dos papéis com essas permissões. Hoje, nesse vídeo, a gente vai só cadastrar esses caras aqui também usando seeders. E aqui a gente vai precisar passar uma function. Então, user aqui, que é a variável user, então a gente já declarou ele aqui, belezinha, né? Nosso app model users. E aqui a gente pode passar, por exemplo, uma permissão, né? A gente pode passar uma permissão. A permissão, a gente pode passar o objeto permissão ou a gente pode passar uma string. No nosso caso aqui, vamos simplificar e vamos passar só string por enquanto, né? $permissão. E a gente pode passar um objeto permissão depois, se isso for conveniente. Bom, então aqui ele tem que devolver um true ou false. Então esses três iguais, qual que é a diferença, né? Quando eu tenho um igual só, é uma atribuição. Quando eu tenho dois iguais, ele faz uma conversão de tipo. Então, se eu tiver um string e um inteiro, ele promove, por exemplo, um inteiro para uma string para ver se os dois têm valores similares. E quando eu tenho três iguais, ele avalia inclusive se o tipo é igual, então ele não faz a conversão de tipo. Então esses três iguais são bastante interessantes aqui da gente trabalhar. Então aqui ó, a gente vai poder colocar, por exemplo, permissão. Como nesse primeiro momento só vou passar um valor booleano, true e false, então vou colocar aqui, por exemplo, true, igual a true. Né? Então ele tem que ser inclusive do tipo booleano aqui, ó, beleza? Nesse momento. Então, se ele for true, ele vai deixar que listar o usuário. Senão, ele vai reprovar essa listagem de usuário. Belezinha. Então, onde é que a gente pode fazer isso? Onde é que a gente tem a listagem de usuários? Né? A gente tem ali no controller, aqui no HTTP, controllers, admin, usuário controller. Então, aqui a gente tem o método index aqui no começo. Né? Aqui é o método index. Então, aqui é onde a gente pode fazer o nosso teste. Então, como é que a gente faz o teste? Né? A gente vai fazer o teste usando a classe out, né? Que é essa classe aqui em cima. Beleza? Esse teste aí, inclusive, a gente pode fazer um teste usando aqui if, né? Essa classe out. Aí eu posso obter o usuário conectado, o usuário que fez o login, com o método estático user. Então, com isso aqui eu já tenho o usuário. Então, eu sei qual que é o usuário que está conectado. Que é, né, também esse mesmo user aqui. Beleza? E aí, a gente vai checar. Então, com esse método can, a gente pergunta, ele pode fazer o quê? Então, a gente vai colocar o nome da permissão aqui, ó, listar usuários. Então, isso aqui a gente vai cadastrar como nome da permissão, né? Listar usuários, por exemplo. E aí, a gente vai passar o segundo parâmetro. Né? Então, aqui, esse user aqui não é essa variável listar usuários. Então, listar usuários, ele vai olhar aqui, ó, né? Define, listar usuários. Então, ele vai olhar aqui, ó, ele vai buscar aqui. E aí, esse user é esse out user, e aí ele vai ver se ele pode. E aqui eu passo agora o parâmetro que vai ser esse cara aqui, ó.
Então esse cara aqui é um booleano, então eu vou passar um booleano, vou passar, por exemplo, true. Então aqui estou dizendo que ele pode, né? Mas em vez de pode, a gente vai implementar uma regra de validação aqui dentro, né? A gente vai checar se a gente vai buscar lá na tabela de permissão. Então a gente vai também adicionar em cima, lá no começo, o model de permissão, além de user, e a gente vai fazer acesso a esse model para checar se o usuário tem permissão àquela funcionalidade. Ou eu posso usar também a busca ali de papéis, em papéis buscar permissão. Então a gente vai fazer essa busca depois, em outro vídeo. Então, se ele puder buscar, aí a gente pode implementar aqui, né? A gente pode usar o método DD, que significa que o display and die, ou seja, ele exibe e encerra o chamado aqui, ou seja, ele não vai executar as instruções aqui para baixo, beleza? Então aqui eu vou colocar aqui sucesso, né? Sucesso. Então ele conseguiu. Else, se ele não tiver acesso, eu vou colocar o DD aqui também, né? Para ele não executar nada aqui para baixo, para ele não ir para view, aqui eu vou colocar fracasso. Beleza? Agora, olha só, aqui eu estou passando true. Ah, tá faltando ponto e vírgula aqui, né? Beleza, salva. Opa! Deixa eu voltar ali. Cadê? Aqui. Então, aqui, sucesso ou fracasso. Então, aqui eu estou passando true, então ela é para entrar sucesso. Então, agora, só para fins de teste, a gente não vai implementar essas regras de negócio ainda nesse vídeo, vai ser para os próximos. Vamos atualizar aqui a listagem de usuários. Olha só, então aqui, ó, na verdade a gente não está validando, mas ele imprimiu sucesso, né? Que é o que a gente queria. Legal. E se a gente não tivesse permissão? Isso que a gente só está simulando, tá? Então vamos para false, né? Então se a gente não tiver permissão, é o false que aí a gente implementa a regra de negócio para isso. Ok, a gente já fez aí a mudança, né? Lá no código fonte, aqui para false, beleza? Então vamos voltar para o browser e agora vamos atualizar aqui, ó. Agora viu fracasso, né? Caso não tenha permissão. Então isso aqui é interessante porque a gente faz os testes, né? Então é interessante a gente testar sempre. Vamos voltar lá e só comentar aqueles blocos, porque a gente vai deixar essa estrutura para depois a gente fazer o seguinte, a gente vai implementar isso aqui. Então vamos só comentar isso aqui, barra asterisco aqui no início e asterisco barra, para ele voltar ao comportamento normal. E o nosso provider também a gente vai deixar comentado esse pedaço aqui por enquanto, né? Beleza, comentamos os dois. Vamos voltar lá no browser só para a gente certificar que voltou ao normal a listagem de usuários, sem nenhuma validação, belezinha? Está sem nenhuma validação. Então pronto, então a gente já tem aí um uso aí bem tranquilo aí da listagem de usuários. Tranquilo. Agora a gente pode fazer o seguinte, voltando lá para o código-fonte, a gente pode usar o terminal aqui para criar os nossos seeders, para a gente ir para os finalmente. Vou fechar esses caras aqui porque eu não vou usar ele agora, né? Então a gente pode criar os seeders para a gente popular a base de dados, né? Então vamos usar aqui, ó, antes de criar o seeder, vamos rodar as seeders, ó. db php artisan, tem que colocar o artisan aqui, né? Aqui no terminal, db dois pontos seed. Então a gente vai executar os nossos seeds. Só que a gente tem um probleminha com a tabela de usuários. Por quê? O nosso seeder de usuários ele não checa se o usuário já existe. E ele é o primeiro seed executado aqui no database. Né? Vamos aqui nos seeders. Vamos ver aqui no database seeder. Então o primeiro seeder executado é o usuário. Ele tem um probleminha aqui, ó, né? Que é que ele não checa se o usuário já existe. Então aqui ele já vai dar um erro aqui, ó, no usuário seeder, ele já vai dar esse erro aqui, o unique constraint, né, users emails, o e-mail aqui, ó, que a gente passa, né, que é o admin@dominio.com.br, ele já existe, já está lá, que é uma chave única, unique key. Então a gente vai ter que corrigir isso também. Mas beleza, a gente vai fazer isso também. Então vamos pegar aqui o PHP Artisan, make seed. Vamos criar um seeder aqui para permissão. Então, permissão seeder. Então, vamos criar aqui um seeder para permissão. Permissão seeder. Enter. Aí ele já vai aparecer aqui. Belezinha.
vamos implementar esse cara, né? Vamos implementar esse permissão seeder. Então, vamos adicionar já, aproveitando que estamos aqui no database seeder, essa permissão seeder aqui também. Dois pontos class. E em todos os outros seeders que a gente criou, no caso página e papel, a gente já está checando se existe. Se existir, a gente faz o update. Se não existir, a gente faz aí, né, a criação de usuário, de criação do registro no banco de dados. Então a gente tem que fazer isso também aqui no usuário seeder. Beleza? Mas vamos fazer aqui a permissão seeder, depois a gente cuida do usuário também. Só não esquecer dele, né? Então aqui no permissão seeder, aqui no run, a gente precisa usar o seeder, mas é melhor a gente declarar aqui o use lá do model, né? Então app barra models barra permissão, né? Beleza. Então a gente fez o uso aqui do model. Agora, aqui ó, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros, fazer a checagem, ver se a permissão existe. Então vamos lá, permissão, aí a gente vai usar o where, aí a gente vai usar o nome, né, igual ao, por exemplo, listar usuários. Então a gente vai checar se existe uma permissão listar usuários. E aí para isso a gente vai usar o count, né? Então esse count aqui eu não preciso colocar o maior que zero, porque se ele for zero é false. Então eu não preciso colocar esse maior que zero, é opcional. Então isso aqui já é mais que o suficiente. Então se a permissão existir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a permissão, a $permissão, ou cifrão permissão, vou usar esse where aqui, né? E vou pegar o primeiro, que deve ser o único, né? First, que deve ser o único. Beleza, e aí eu vou atualizar aqui. Ele só tem dois campos, ele tem o nome e tem a descrição, né? Então eu vou colocar a descrição aqui. Descrição, então vou atribuir a descrição. Listar usuários. Usuários, beleza. Então isso aqui vai ser a descrição, beleza? E se não existir? Se não existir, a gente usou aí a propriedade aqui em permissão, vamos lá no app aqui models, a gente usou a propriedade fillable, né? Aqui em permissão. Olha só, a gente tem um fillable, os dois campos, nome e descrição. Então com fillable a gente consegue usar o update e o delete aqui também, né? Então, nesse caso aqui, ó, na verdade, já que a gente consegue usar o update, olha só que sacada legal. A gente pode usar o update. E aqui no update a gente pode passar aqui um array, né, onde a gente põe o nome do campo, por exemplo, descrição, seta descrição com listar o usuário. Ó. Eu não preciso nem colocar o update aqui embaixo, eu ia colocar o update ainda, $permissão update. Eu ia setar e depois o update, ia ser duas linhas, em vez de duas eu tenho uma só. E aqui eu posso fazer a mesma coisa com a permissão, né, agora com a classe permissão. Aí posso chamar o método estático create. Aí eu posso passar um array com os campos, né? Então aqui, ó, um dos campos é esse aqui, ó, é descrição, né? Então eu posso passar aqui a descrição. E eu posso passar também o nome, né? Então o nome, aqui eu tenho que separar por vírgula depois, né? Então aqui, vírgula. Aqui você pode colocar vírgulas quando tem um array em todos os elementos assim, ó. Porque se tiver mais algum elemento depois, ele já está preparado. Então, essa vírgula aqui é opcional, é interessante, né? E aí listar usuários. Eu vou copiar e colar aqui para evitar erro de digitação, né, para ficar exatamente igual. Então aqui, ó. Então se ele existir, então ele dá o update no nome, porque o cara pode ter trocado o nome, alterado o nome aí da permissão, beleza? E se ele não existir, ele vai dar um insert aqui com create e vai, né, adicionar aqui o nome e a descrição. É isso que ele vai fazer. Beleza, a gente já pode pegar e aproveitar e fazer todo o CRUD, né? Então tem a listagem, então a gente tem a inclusão ou cadastro, né? Então a gente tem o cadastro, então eu vou copiar e colar aqui, ó. Então onde está listar, eu vou mudar aqui para cadastrar, né? Cadastrar. Beleza, cadastrar, e eu vou trocar aqui cadastrar. E aqui no texto também, né? Cadastrar, beleza?
E aí eu posso inserir mais uma permissão aí, né, mais duas no caso, para alterar aqui agora, né? Alterar ou atualizar, a gente está usando o nome atualizar, então eu vou deixar condizente aqui, atualizar, né? Atualizar aqui, aqui também, só que com A maiúsculo, atualizar, e aqui também no nome, na descrição, atualizar com A maiúsculo. E o último aí vai ser para excluir ou remover. Então vamos colocar aqui o remover também. Então duplicar aqui, agora aqui remover, beleza? Aí remover aqui e remover aqui. E vamos aqui para... vou copiar e colar aqui, né? O R maiúsculo, opa, o R maiúsculo e aqui também com R maiúsculo. Beleza. Então aqui a gente já vai carregar tudo isso aqui no Seeder, mas vamos fazer esse tratamento aqui também lá no Seeder de usuário, né, para evitar aquele erro lá. Então já vamos fazer isso aqui, ó. Então vamos fazer do mesmo jeito, né? If user, aqui é user, né? Where, e aqui a propriedade é e-mail, então a chave única é e-mail. Então aqui eu vou colocar aqui e-mail igual. Aí vou copiar e colar esse e-mail aqui, que é o e-mail que a gente está cadastrando. Beleza? Aqui tanto faz se aspa simples, aspa dupla vai dar na mesma. E aqui eu vou usar o count, né? Então se existir, eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar essa minha variável $usuário e eu vou buscar na base de dados, né? Eu vou usar esse where aqui para buscar na base de dados. E vou pegar aqui o first, que é o primeiro. Beleza, então ele vai recuperar isso aqui da base de dados. Else, se não existir, eu vou criar ele, que já tem aqui, ó, criar, né? New user. Então eu vou até recortar aqui, Ctrl X e colar aqui. E o e-mail, aqui o e-mail, se já existir, eu não preciso setar o e-mail, porque o e-mail vai ser o mesmo, né? Então o e-mail vai ser, se existir não preciso, já está aqui. Então eu vou pegar o usuário. Então os demais campos vão estar aqui embaixo, mas aqui se não existir eu preciso informar qual que é o e-mail. Então eu vou levar o e-mail para cá, recortei e colei aqui, ó. Agora os demais campos ele vai atualizar, que é o nome do usuário e a senha, né? Ele vai atualizar. Então esse save aqui, ele já faz o check, se não existir ele dá o insert, se não, se existir ele dá o update. Então não tem problema, ele já vai fazer isso. Então agora a gente já corrigiu aqui os usuários também. Beleza, então agora a gente já pode rodar todos os seeds. Deixa eu ver se o cursor não está no lugar, vou limpar a tela aqui, CLS. Aqui PHP artisan db:/seed, só para checar se os seeders estão funcionando, né? Então vamos checar aqui. Belezinha, ó, agora ele rodou todos, ó, o usuário seeder, ele rodou aqui a página seeder, papel seeder e o nosso permissão seeder. Então ele já rodou todos os seeders, já ficou bem legal. Os nossos seeders já estão na base de dados, então vamos só dar uma conferida. Então PHP artisan, né, vamos pegar o Tinker, né, usar o Tinker aqui. Então vamos usar aqui o app/models/permissão e vamos listar todos aqui, ó, all. Então aqui, ó, ele já tem o cadastro de todos aqui, ó, listar usuários, cadastrar o usuário, né? Atualizar o usuário e também a gente tem aqui o remover usuários. Belezinha. Então agora temos aí todos os cadastros feitos aí na base. Aí como esse vídeo aqui poderia ficar mais comprido se a gente for dar continuidade ali na permissão, então vou encerrar ele por aqui. E aí nos próximos vídeos a gente já vai usar essa base de dados, a gente vai associar essas permissões com o papel e depois a gente vai também começar a fazer validação ali usando aquelas duas classes lá de autenticação, né, de autorização lá do provider, de autorização e implementar dentro dos controllers. Então a gente vai começar a fazer isso, beleza? Então esse vídeo fica por aqui e até a próxima.